Bom, vamos começar aqui nossa análise para a semana, começando analisando um pouco mais macro a nossa situação, né? A gente pode até apagar tudo aqui, né? Estamos no gráfico de 1 hora, começando com o nosso grande mini índice. Sexta-feira fechamos com 12 pontos no dólar só. A gente ficou por 50 pontos de pegar a venda no payroll, o mercado não executou, né? A gente estava para executar aqui, lembra? A gente deixou uma ordem pendurada na máxima aqui, né? O mercado veio só até aqui e, nossa, ia ser lindo. Felizmente não deu, né? Mas tá bom. Pelo menos não foi stop nem nada, né? Conseguimos ainda pegar o dólar, essa venda daqui, ó. Conseguimos pegar esse único movimento do dólar, 12 pontinhos, né? Por incrível que pareça. Bom, olhando aqui, né? Toda essa estrutura do índice ainda continuamos. Se a gente pegar lá no diário, deixa eu pegar o Infoot aqui só para abrir para vocês. Ó, se a gente pegar o gráfico diário, nitidamente a gente consegue ver que essa pernada toda, né, ó, ela entra dentro da nossa região de desconto. Então, assim, a princípio, o mercado começa a ficar barato. Não quer dizer que é ponto para sair comprando de olho fechado, tá? Porque como que a gente compra? A gente está olhando o diário aqui. Como que a gente compra? A gente compra por confirmação no tempo gráfico menor. Se a gente olhar lá no cenário um pouco mais micro, né? Ele tá numa região de desconto, tá barato, tá para comprar, mas a gente não tem confirmação. Então é muito arriscado a gente ficar tentando acertar fundo nessas situações. Por isso a gente espera a confirmação dele. É muito mais saudável. Mas a gente tem um cenário positivo aqui que o mercado, né, de uma maneira macro, ele começa a ficar barato. Isso é fato. Mas ele ainda está construindo estruturas baixistas, né? E lembra, o que que eu falei? Que horas que a gente começa a realmente comprar? Quando o mercado quebrar a estrutura no 60, ó, e criar um ponto, ó, de liquidez. A liquidez estava toda aqui, ó. Ele até ameaça criar aqui. Quem arrisca essas compras aqui não está errado. Só que ainda o mercado renova o fundo. Então, novamente, a gente precisa de novo esperar quebras de estrutura macro, né, para fazer o movimento altista. Ou seja, novamente, a gente continua com as nossas compras, buscando 2 para 1, pelo menos, porque está muito arriscado. O mercado ainda segue em super tendência. Ah, Luiz, dá para eu estender os meus alvos? Lógico que dá. Só que o que estava acontecendo, né, nessas pernadas aqui, ó? A gente estava comprando e o mercado estava pagando 2 para 1, 3 para 1 e voltava e tirava a gente no zero. A gente fez umas 5, 6 operações assim. E a gente começou a deixar muito dinheiro na mesa. Então a gente mudou a estratégia até a tendência virar macro, o que ainda não aconteceu. O mercado segue quebrando estruturas baixistas, tá? Então o que que a gente tem que refletir aqui? Vamos voltar então para cá, que é onde ficam nossos desenhos. Gráfico de 1 hora. A pernada toda aqui, ó, você pode usar ela como nossa referência macro, certo? Ou seja, o mercado aqui no cenário macro, ele fica vendedor após a tomada de liquidez de H1. Ou seja, as regiões melhores para se vender estão aqui, ó. Aí a gente precisa, óbvio, achar um ponto mais nítido aqui, de preferência em cima dessa liquidez para a gente vender, certo? Até aqui, a gente está tudo numa região barata. O mercado perdeu fundo, estamos numa região de desconto, né? Ó. Então, uma região barata. Só que assim, beleza. A gente está na região barata, igual eu falei, a gente não pode sair batendo compra aqui, ah, vai romper fundo, compra, 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 compra. Não dá. Por quê? Porque a gente não fica tentando achar esse tipo de fundo. Esse tipo de fundo é muito arriscado, o mercado está muito forte, baixista. Como é que a gente faz? A gente cai lá nos 15 minutos, 5 minutos, marcamos aqui nosso ponto de liquidez, ó, aqui a gente já tem um baita de um imbalance, tá? Vou refinar mais esse imbalance. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo refinar mais ainda. Consigo, ó. Bacana. Então, ó, refinei a minha região vendedora aqui, ó, o que ainda tá grande. Ou seja,
Como a região está grande aqui, provavelmente eu vou precisar esperar confirmação. Eu não consigo bater risk entry aqui, tá? Por quê? Porque a região tá grande demais. Eu não consigo sair batendo uma entrada de risco aqui e botar um stop de 300 pontos. Fica um pouco salgado para mim. Beleza? Então, voltando lá para os 15, tá? Agora aqui nos 15, como é que eu posso começar a comprar a nossa estrutura? A hora que o mercado quebrar uma estrutura. Então, aqui, ó. Aqui, provavelmente, no 5 a gente vai ver ele mais claro, ó. A gente começa a ter uma quebra de estrutura. Ou seja, o mercado é necessário ele romper aqui, tá? Criar um ponto de liquidez, ó, tá vendo esse ponto? E aí sim a gente fazer a nossa execução, certo? Para os mais agressivos, você estará enxergando isso aqui como uma ponta de liquidez também. O que vai validar, por exemplo, esse imbalance, ó. Então tem gente que vai estar vendendo aqui para pegar um tradezinho aqui, ó. Não é errado. Só é um pouco mais agressivo. Eu não gosto muito desse tipo de venda agora nesse momento. Por mais que o mercado esteja em super tendência, a gente não está vendendo no melhor lugar, tá? Então, assim, é um tipo de venda que eu evito. Mas para quem opera um pouquinho mais agressivo, não é errado tentar essa venda. Que, ó, vai gerar um stop de 140, 130 pontos, tá? Então, tanto que, ó, repara o desenho que eu faço, ó, o mercado toma essa liquidez, ele corrige um pouco. É esse trade que às vezes a pessoa quer pegar, de 2 para 1. Por que que esse trade tem que ser curto? Curto no sentido de não carregar muito também, porque você não está vendendo no melhor lugar. Então, é um trade que você vai fazer 2 para 1 também. Diferente de você estar vendendo aqui, ó. Se você está vendendo aqui, é um trade que você pode carregar 4 para 1, 5 para 1. Esse trade aqui embaixo não, porque você está vendendo ainda dentro do desconto. Ah, você está apostando que isso aqui está no super tendência, o mercado vai ficar manipulando essas regiões e caindo, manipulando essas regiões e caindo, que é o que eu estou esperando um pouquinho mais macro aqui, tá? Então você pode ficar de olho nessa estrutura. O cenário mais saudável, criar essa referência, criar um ponto de liquidez. Abaixo desse ponto de liquidez, você encontrar um POI aqui. E aí executa a sua compra. Para sair aqui, a gente vai sair com 2 para 1 também, porque a gente precisa seguir aquela estratégia que a gente está fazendo, né? Até a estrutura macro quebrar, a gente vai botando grana no bolso aos poucos, né? Inclusive, a semana nossa foi super boa, né? Fechamos positivo, aí fechamos lá naquela conta na mesa com praticamente R$ 4.000, que a gente acertou o último trade no dólar, e na outra com R$ 1.400, né? Mas assim, o que que tá acontecendo ali? Taxa de acerto tá baixa, tá de 37%, né? Mas a gente tá fazendo trade de 2 para 1, né? Então, é, dá para entender que o resultado financeiro esteja um pouco menor. Mas tá bom. Mas tá bom. Começamos o mês bem bacana aí, beleza? Bom, continuando. Então, assim, o índice não tem muito o que fazer. É isso aqui. Esperar quebra a estrutura e a gente entra comprado nele após criação de liquidez, beleza? O dólar, se a gente olha lá no macro também, ele perde. Ó, ele fez bem bonito ó, a nossa estrutura, expandiu, mitigou, entrou no desconto aqui, deu nossas compras, expandiu, depois a gente forçou uma venda aqui que a gente conseguiu pegar 12 pontos. Mas, ó, se a gente reparar, o mercado renovou a estrutura, né? E a pernada que renovou essa estrutura está aqui, tá bom? Então, assim, a princípio, o que que a gente pode olhar mais macro? A minha liquidez de H1 está aqui, ó. Ou seja, o melhor lugar para eu comprar está abaixo dela, tá aqui, ó. Provavelmente a gente tem um order block nesse pavio, né? Vocês vão ver no tempo gráfico menor aí, tá? Então, se eu caio para os 15 minutos, ainda não vejo nada nítido para uma quebra de estrutura. Ó, meu AB aqui, ó. Olha lá ele, ó. Vamos no 5, deixa eu ver se eu consigo. Aquele aqui, ó. 5 minutos. Então, sim, aqui a gente já tem uma região compradora. Tá longe, né? Tá longe. Mas a melhor região para se comprar está aqui. Olhando os 5 minutos, a gente tem também uma quebra de estrutura aqui, né? O que pode gerar, tá? A gente pode até dar uma forçada aqui, ó. Não gosto muito, você vai ver isso mais no tempo gráfico melhor. Mas como o mercado está esticado, dá para pensar. Então, você vai esperar uma quebra de estrutura, criação de liquidez, tomada dessa liquidez, ó, e aí você desce no movimento de mitigação dele, até o mercado entrar aqui numa região de desconto, né? E a gente começa a comprá-lo. A princípio,
observando esses tempos gráficos, você tem um OB aqui, você tem um OB aqui, você tem um OB aqui, mas todos esses OBs não estão válidos ainda. Por quê? Porque você está sem liquidez para sua execução. Então, quando o mercado chega lá, ele tem que criar uma liquidez. Criou essa liquidez? Validou esse OB. Executa ele, ó, tá? Se o mercado vir descendo reto, não adianta nada você ficar batendo compra aqui, compra aqui, compra aqui. Por quê? Porque você não tem liquidez criada para essa execução. O mercado vai fazer isso, cara, aí você vai lá e fala, nossa, nenhum order block segurou. Nenhum order block estava validado aí. Então a gente não pode sair comprando só pelo fato de ter um order block. A gente precisa da liquidez para validá-lo. Você entra muito mais seguro nele, tá bom? Quando a gente cai para o euro SD, né, o mercado a gente já vê que abre de baixo aqui, perdendo pontos de liquidez macro, né? O que quebra toda a nossa estrutura aqui. Deixa eu apagar os alarmes, galera. Remover tudo. Olha aqui, eu estou no gráfico de 4 horas. A princípio, né, lembra, o último rompimento nosso tinha sido aqui, então a nossa estrutura era aqui, ó. O mercado, então, ele abre perdendo referência, o que cria para mim uma nova referência. Então, o mercado aqui, ele cria uma referência baixista para mim. O que a gente pode observar é que o mercado perde uma liquidez de H1 e está aqui dentro, né, de um POI comprador, macro, né? Então, posso até anotar aqui que a gente está no H4, tá? Então, quando eu caio para 60, vamos ver se eu consigo refinar um pouco isso aqui. É, nem consigo refinar muito aqui. Então, assim, a gente está no POI de H4. O que é o interessante aqui para a gente executar nossa operação? É o mercado quebrar a estrutura. Então, ó, o mercado já veio, ó, já deixou um fundo maior que o outro. O mercado quebrando aqui, ó, ele já começa a fazer a mesma coisa para a gente, ó. Ele vai criar nossa referência, ó, vai criar um ponto de liquidez, esse ponto de liquidez vai ser manipulado, a gente executa nossa compra pensando no movimento de mitigação. E o interessante aqui é que o movimento de mitigação, ele é longo, né? Então tem espaço para carregar esses trades. Dá para fazer um trade de 4, 5 para um aqui tranquilo, tá bom? Então a gente vai ficar de olho aqui. E a gente tem esse imbalance do payroll, né? Então assim, o mercado chegando aqui, a gente pode esperar uma troca de estrutura para cair com ele. Não dá para a gente bater risco porque tá muito grande nessa região. Então você pode até deixar marcado lá, Fair Value Gap, vou cair por um para dar uma refinada, deixa eu ver. Nem consigo refinar muito, ó. Então essa região aqui a gente tem que esperar com confirmation, tá? Então, beleza. Então, a situação nossa aqui é justamente essa. Podemos botar um alarme aqui e mandar bala. Beleza? GBP ele já abre já numa situação melhor para a gente aqui, ó. Lá no 4 horas, a gente tem uma referência macro, né? Não sei se deixa eu apagar um pouco de coisa aqui, galera. Ó, toda essa pernada aqui, eu não sei se vocês lembram dessa referência macro. E aqui a gente tem um Fair Value Gap aqui, tá? Deixa eu apagar isso, apagar isso. Beleza. E o mercado também está aqui para uma espera de confirmação. Então, você tem essas regiões válidas, aqui uma liquidez de H1. O mercado, a princípio, ainda não criou, mas parece estar criando uma liquidez aqui de H1 também, o que vai validar esse POI para um risk entry, tá? E você tem mais liquidez. Então, eu estou marcando essas regiões para a gente ter ideia onde estão nossos pontos compradores macro. Quando eu caio aqui para os 60, né, ó, eu tô com esse Fair Value Gap. O mercado está bem aqui acima dele. Então, o mercado entra para uma região de desconto, toma liquidez e entra para um POI. Ou seja, aqui ele começa a chegar numa região compradora. O que eu posso esperar uma quebra de estrutura aqui para entrar como confirmação. Como é que eu faço isso? Posso cair para os 15 minutos aqui, ó. O
Mercado, ó, topo descendente, topo descendente, topo descendente. Então, se eu posso esperar o mercado quebrar essas estruturas aqui no 15, o ideal também seria ele perdendo aqui, né? Ó, vai ficar mais interessante, um movimento mais forte, tá? E aí o mercado perde essas estruturas, ó, a gente entra na confirmação dele, tá? Esse é um trade que dá para você entrar micro e estender macro. Ousado, né? Acho que nem vai precisar fazer tudo isso. E pode ser que nem seja uma operação de um dia, né? Vamos supor que você entra aqui, seu stop fique aqui de 10 pips. Cara, isso aqui é uma operação de, cara, 800 pontos, 900 pontos. É bastante, tá? É difícil pegar isso aqui num dia, né? Só uma notícia, às vezes como um payroll da vida, tudo. Tá? Então, assim, a gente pode esperar essa situação aqui. Ou então, né? Então, deixa eu deixar um alarme aqui. Ou então esperar tomadas de liquidez e manipulações nas regiões aqui abaixo, né? E aí você tem duas opções aqui. Você tem a opção de bater um risk entry e colocar seu stop abaixo da outra liquidez e tentar subir com ele. Ou então esperar uma confirmação, o mercado confirmando essa situação aqui, tá? Show. Então, os alarmes postos. Nosso ouro também perdeu toda a estrutura dele. Se a gente olhar nossa região macro, né? O que que a gente tem? Toda a correção desse movimento, ó. O mercado toma toda essa liquidez e continua o movimento baixista, o que faz esse último rompimento e cria a nossa estrutura macro, tá vendo? Então, essa aqui é a nossa estrutura macro. Quando a gente cai para os 60, a gente tem um POI aqui, sem liquidez, ele ainda não está válido, tá? Quando a gente cai para os 15, né, a gente começa a visualizar. Nos 15, a gente já consegue ver uma liquidez interna, né? Não é a melhor liquidez ali que a gente tem, mas é uma liquidez interna, que já começa provavelmente a validar um ponto vendedor. Mas o mercado está numa região de descontos, então a gente está numa região compradora e não vendedora. Se eu olho no H1, o mercado vem rompendo regiões de liquidez, né? Deixa eu ver no 4 horas, tá? Deixa eu marcar essa região aqui. Fundo do H4. Só para eu me situar. Se o mercado chegar aqui, porque é um ponto de liquidez que o mercado pode subir nessas regiões, tá? Então, posso até deixar esse desenho para quando eu ver, eu me situar onde o mercado está, tá? Quando a gente cai lá para os 15, 5 minutos, ó, eu não vejo nada ainda de quebra de estrutura. Então, é legal a gente deixar o mercado desenhar, ó, deixar ele deixar um topo, por enquanto o topo está aqui. Então, deixar esse topo, aí a gente começa a entrar por confirmação. Então, repara que após notícia, né, porque a gente teve aí dados relatórios de emprego dos Estados Unidos, que é o nosso famoso payroll, a gente tá, o mercado ele vem numa linha reta, né, da notícia. Então, ele traz entradas um pouco mais conservadoras para a gente na segunda-feira. Por quê? Entradas de confirmação, porque o mercado está reto, ele está sem estrutura de confirmação, não dá para eu ficar pegando a faca caindo. É um pouco agressivo, e eu não quero ficar tomando risco logo de cara na minha segunda-feira. Então eu entro um pouco mais conservador, sempre esperando essas estruturas serem quebradas, né, para eu realmente atuar na minha entrada. Então eu entro muito mais saudável pela confirmação, ou seja, o mercado começar a formar estruturas altistas, do que eu ficar aqui batendo no rompimento do fundo, achando, tentando, né, achar fundo. Essa tentativa de achar fundo, eu faria mais ela com uma tomada de liquidez macro, tipo no H1, tá? E não no micro aqui do 5, vai ser insignificante para gente, beleza? Deixa eu botar. Ah, nem vou botar o alarme lá no ouro, porque ele nem criou a estrutura nossa ainda, tá? O SD Card H1, mesma situação, ó, muito bacana o SD Card, ó. Ele deu a entrada aqui pra gente, ó, né? Lá na tomada de liquidez H1, que era dentro dessa referência, ó. E olha aqui, quem conseguiu pegar, pegou todo o payroll aqui. Então, boss secundário, mercado já sai dessa estrutura. Nossa referência secundária vira essa aqui, ó, né? E o foco do mercado tá onde? Tá lá.
no boss primário, né? Então a gente pode tradear agora essa onda aqui, essa onda é que nos interessa. Então, por enquanto, o que a gente precisa observar? Liquidez do H1. Onde está a liquidez do H1? Por enquanto, está aqui abaixo, né? Ó, todas essas regiões. A princípio, o melhor lugar para eu comprar está aqui abaixo, após essa tomada. Não sei se o mercado vai vir ver aqui, ou seja, fazer esse movimento vai e volta, ou se ele vai, né, criar uma liquidez. Se ele criar nossa liquidez de H1 vem para cá, a melhor região comprar é abaixo dela. Então, o que a gente tem a princípio? Eu tenho esse Fair Value Gap, que me interessa, e eu tenho esse Order Block, tá? Lógico, pintei toda a região compradora, eu preciso refinar isso aqui. Esse Fair Value Gap eu não vou conseguir refinar muito, mas esse Order Block eu vou, tá? Então aqui eu vou cair, porque é o da notícia, né? Esse Fair Value Gap. Ó, vou cair para um para tentar refinar mais ainda. Não dá, tá vendo? Eu posso até fechar isso aqui, ó, porque essa pernada já foi mitigada. Então, assim, a região de interesse nossa, né, do SDCAD está justamente aqui. Como o stop é muito grande nessa região, eu vou ter que esperar a confirmação, não tem opção. A confirmação é o quê? Deixar o mercado chegar lá nessa região, quebrar a estrutura, né, ó, para eu conseguir seguir com ele. Sair batendo compra aqui, botar stop não dá porque eu não aguento esse stop, beleza? Então, deixa eu um alarme lá nessa região aqui. Ah, aqui a gente pode descer com ele, né? O que eu esperaria? Eu esperaria o rompimento dessa região aqui, que ela vai cair com uma região de 60, tá vendo? Então, ele perdendo essa região aqui dos 15, a gente pode descer num processo de mitigação dele. Então, na verdade, eu vou trazer esse alarme para cá, que ele cria uma operação de mitigação para a gente, tá? Nosso áudio SD, região bem bacana que o áudio SD tá, a gente está dentro dessa referência do H4. O mercado cria esse equal lows aqui, ó, o mercado no payroll veio para essa situação. O que entra para uma região de risk entry nós, então entrou por risk entry aqui está correto, porque você tem a liquidez do H1, e agora quem quiser esperar a quebra de estrutura para execução, você pode esperar. Topo descendente, topo descendente, topo descendente, topo descendente. Então, você pode trazer essa quebra e bater a confirmação nele. É o jeito mais saudável e mais seguro de entrar aqui. Você não fica tentando achar fundo, ó, mas a gente já começa a ver que o mercado começa a negar bastante aqui esse rompimento do fundo. Então, ele reagindo aqui, a gente já pode começar a comprá-lo e tentar fazer um movimento de expansão grande aqui. Bacana essa operação, tá? Deixa eu apagar um pouquinho de coisa aqui, galera. Bem bacana essa operação, tá? Legal, gostei. Fica de olho nela aí, já pus os alertas, beleza? O SDJPY, mercado vem de uma estrutura autista muito macro aqui, né? Que eu nem queria desenhá-la para não confundir a gente. E aí, o que que eu falei? Eu falei que o mercado estava. Deixa eu apagar isso aqui. O mercado estava numa referência baixista e ele toma ponta de liquidez, tá? Ó, e entra para uma região vendedora. Então, aqui a gente tem um imbalance, um order block, o mercado começa a chegar dentro dessas regiões vendedoras. Porém, ele cria também uma referência altista aqui para a gente. No caso, nós estamos dentro de uma região de prêmio, uma região cara, onde a gente quer vendê-lo para entrar para o desconto, para comprar e continuar a sua movimentação. O que que a gente pode observar aqui, ó, que é interessante, talvez? O mercado deixa a ponta de liquidez de H1 aqui, e logo acima dela a gente tem um order block, ó. Então, sim, a gente pode esperar um Judas swing aqui, né? Que é essa manipulação. É uma região a se ficar de olho. O mercado pode só manipular esse topo para fazer o movimento de queda dele, tá? Ou então, né? Aqui mesmo a gente consegue ver o mercado já quebrando a estrutura nos 15 minutos, criando essa referência secundária aqui onde o mercado cria pontos de liquidez interno, né? E ó, já está testando esse OB aqui vendedor, né? É uma região, isso aqui é vendedor também.
É uma região já de venda dele por confirmação. Isso aqui é confirmation entry. Confirmation, tá? Então a gente pode também ficar observando essa situação, tá? Para o mercado fazer seu movimento baixista aqui. E aí você pode continuar nele. Ah, não quero pegar essa, quero mais confirmação. Espera ele romper fundo aqui fazendo um boss e vem descendo com ele até a região mais líquida. Então aqui a gente tem uma região compradora dele, tá certo? Ok, bacana. Os índices americanos aqui, a gente tem um S&P, gráfico de 60 minutos. O mercado veio nessa situação, ó. A gente marcou esse ponto de liquidez, marcamos essa execução no imbalance, o mercado veio, já fez o seu rompimento e continuação do movimento de alta. Então a gente tem essa situação aqui agora, onde a liquidez está aqui de H1, tá? Aqui a gente tem aquele POI, não vou marcá-lo por enquanto. A região mais barata para se comprar está abaixo dessa liquidez, mas ele está entrando numa região de desconto, né? Onde o mercado vem criando ponto de liquidez, já tomou essa liquidez, e aqui vai ser tipo um OB dos 5 minutos. Ó. Então, isso aqui é válido, ó. Região de liquidez interna, 5 minutos, ó, nosso order block lá. Então, ó, isso aqui está válido também para ele, para fazer o seu boss secundário aqui, tá? Então, uma região interessante a se analisar, beleza? Olhando também o S100 ainda segue naquela tendência de alta. Ele vem, fez uma manipulação aqui no topo, ó, nessa ponta de liquidez, isso que a gente chama de Judas Swing, tá? O mercado vem ameaçar quebrar a estrutura, mas não cria liquidez lá para cima, ó, então ele tá meio que nesse movimento em V. Eu não gosto muito. Eu vou dar preferência, em vez de eu sair vendendo aí, eu posso dar preferência em usar essa liquidez macro para minhas execuções compradoras lá embaixo. Então, isso aqui tudo continua válido para compra, usando essa liquidez para comprar. Quem quiser vender, vai fazer o quê? Ó, o mercado foi lá, barra de ignição compradora, volta muito forte. Ó, ele cria isso aqui no micro já, ó, tá? Ó, tá legal também. Você pode usar essa ponta de liquidez interna e validar esse imbalance, ó. Tá legal. Então, você pode também descer com ele nessa estrutura aqui. Show de bola? Só para a gente dar uma olhada no Bitcoin, 4 horas. Bacana. O mercado faz o rompimento do boss primário. Entra aqui, ó, faz o movimento de expansão, cria pontos de liquidez, entra para a zona de desconto, executando esse order block. Ó, que legal. O mercado executa esse order block, tá? Ele usou essa liquidez para essa execução. Aqui abaixo, seguimos válido também, ó. Então a gente tem um imbalance aqui. Essa região está super válida. Usar liquidez para fazer essa compra. Mas aqui no 60, a gente já consegue ver o mercado executando o POI e começando a quebrar a estrutura no 60. Olha que bacana. Ou seja, ele vai criar uma estrutura aqui, ó. Expansão, mitigação, rompimento. Então, vem de novo, ó. Você pode ir tradando ela agora, ó. Olha lá. O mercado está nesse movimento de expansão, gerou uma ponta de liquidez interna, está num ponto de execução comprador para fazer esses movimentos, ó. E ele vai surfando toda essa onda. Ele pode executar mais aqui abaixo também, não vejo problema nenhum. Beleza, galera? Entenderam? Vocês têm alguma dúvida? Vamos começar a semana boa aí. Primeira semana de junho já foi ótima. Começamos super bem, estamos com uma baita da gordura. Não que a gente tenha que ficar queimando gordura com operações ruins. A gente tem que manter nosso padrão para ir alimentando ali, né, a nossa estrutura e fechar o mês bacaninha. Beleza?